pensar ou falar em estilos universais. Quer saber um pouquinho? Vem comigo que a gente já desenrola o assunto. Olá, bom, eu sou a Fabiana e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas tribos urbanas, tá? Nesse vídeo eu vou apresentar algumas características de 4 tribos urbanas e vou falar um pouquinho sobre alguns estilos universais que aparecem inserido em todo o contexto de imagem e de defesa sociocultural que essas tribos fazem. Bom, eu vou falar um pouquinho dos nerds, tá? Que é uma tribo mais voltada à área científica. Os hippies, que é uma tribo voltada a uma área mais naturalista. Os roqueiros, que é uma tribo que tem uma característica mais gótica, né? E aos punks, que tem uma característica mais dramática. Bom, os nerds, vamos lá. Quando a gente pensa em nerd, vamos pensar primeiro em quais são os símbolos imagéticos que a gente tem dos nerds quando a gente pensa no termo. Pensando em gostos, filmes de super-heróis, HQs de japonês, né? Japonês, chinês, não é HQ que fala, os animes. A gente tem o ambiente científico, né? Logo a gente enxerga aquelas ampulhetinhas de laboratório. É muito característico do nerd. Pensando numa estética de styling, eles usam muito óculos, aí tem a questão do aparelho, tem os cabelos, que normalmente são cabelos cuidados, mas sempre em tons ali mais sóbrios. A gente tem uma estética, né, os óculos, o aparelho que eu já falei, e uma característica de styling muito natural e criativa, né, por causa das camisas de personagens. E os desenhos japoneses, que eles gostam bastante também. Aí a gente entra na fase... e detalhe, uma das contribuições socioculturais mais importantes dos nerds são as pesquisas, né, que nós temos acesso, sejam elas científicas, sejam elas na área da medicina, seja elas na área da comunicação, seja elas na área que for, tudo que é relacionado à pesquisa tem muito a ver com o nerd, que é a pessoa que são os grupos que se dedicam a estudar, a pesquisar e a se colocar. Por isso não tem tanto essa questão da preocupação excessiva com a estética, não são pessoas que têm o hábito de se maquiar, por exemplo, muito, né? Hoje eu acho que até mais. Mas eles não têm essa preocupação tanto com o senso estético pessoal, porque eles precisam ter aquele conforto um certo conforto para poder se debruçar nos estudos, né? Então, a preocupação com a estética pessoal ela acaba sendo um pouco mais voltada para aquilo que é confortável. Por isso que eles acabam tendo um styling muito mais naturalista e criativo por gostarem muito, né? Por se darem muito bem com o audiovisual, no geral, tá? E a gente tem os hips que vêm carregando uma bandeira de liberdade, de sensibilidade. Um exemplo clássico
de revolução hippie, né? Não sei se eu posso, não sei se eu posso usar o termo, acho que revolução foi um pouco agressivo, mas a gente tem o Woodstock, né? Que foi um dos eventos mais emblemáticos hippies, que potencializa toda a indústria cultural da música, da arte, do artesanato, né? Os hippies eles vêm com uma defesa muito forte com relação à natureza, com relação aos animais, tem uma certa apologia, sim, aos entorpecentes, mas entorpecentes mais naturais. Então, que até então não se via como algo que destruísse neurônios, por exemplo. Até os nerds mudarem essa ideia com as pesquisas deles, né? Então, muito uso de cannabis, muito uso de entorpecentes que são provenientes das culturas das comunidades indígenas, por exemplo, né? E aquela coisa do paz e amor. Paz e amor, liberdade, ganhar dinheiro para a gente viver bem na praia, em ambientes mais confortáveis. Isso se expressa muito no style, né? Os hippies sempre com as saias rodadas, umas roupas bem confortáveis também, mas um confortável com uma estética mais romântica, né? Com muitas estampas florais, cores mais veraneias, ao contrário dos nerds que as cores que eles usam, apesar de serem cores intensas, quando usam cores, são cores mais primaveris. Então elas têm uma intensidade e a matiz também é um pouco mais forte. Já os hippies entram com uma matiz um pouco mais leve, né? Mais no estilo candy color, com roupas que trazem uma expressividade um pouco maior, roupas confortáveis, mas que vêm de umas misturas do country com o campestre, né? Bem legal. Os cabelos sempre naturais, com cuidados mínimos possíveis. E a ideia do veganismo, né? Uma das principais contribuições que a gente tem socioculturalmente dos hippies é a questão do veganismo, os entorpecentes naturais. Nós temos aí os festivais, né, que são característicos das pessoas que se identificam com a ideologia hippie. Toda expressão cultural, artística, né, tem toda essa característica do hippie. E nós temos os roqueiros, que continuam com essa expressividade do hippie, mas eles trazem essa expressividade de uma forma mais... Eles trazem essa expressividade de uma forma mais melancólica, mais melancólica, é. Então, o roqueiro, ele é aquela pessoa que ele vai falar dos sentimentos dele, mas de uma forma um pouco mais agressiva. Ele vai querer ter aquele espírito mais vampírico, né? Tem uma pegada, né? Então, você percebe no couro, as roupas são mais densas, a utilização de muita cor preta, o vermelho, o vinho, o roxo, né? São cores fortes. O cabelo sempre preto. Já trazem um pouco mais de elegância, porque eles se cuidam mais, né? O roqueiro, ao contrário do hippie, ele precisa se impor, ele tem aquela coisa do você tem que me respeitar, né? Então, você vai me respeitar. Então, eles trazem uma imagem um pouco mais imponente. Então,
os saltos, as botas, né? São looks que trazem muito refinamento, sobretudo, um cabelo mais alinhado, sempre escuro, a maioria das vezes, ou claro, puxando por um tom mais acinzentado, as maquiagens sempre muito fortes, sempre muito expressivas, as músicas sempre carregadas de muito sentimentalismo, de muita, uma carga emotiva muito densa. E o rock, ele traz como, como um, eu acho que o rock ele deixa pra gente, socioculturalmente pensando, o direito de se sentir mal com as coisas, né? Que o hippie ele foge muito dessa coisa de se sentir mal. O rock não, o rock ele traz aquela coisa da elegância, ele mostra que o sofrimento ele faz parte da vida e que ele também pode ser bonito, ele também pode ser imponente. É claro que a gente não vai levar isso ao pé da letra, né? Mas enfim, o rock ele vem com uma coisa um pouco mais vampírica nesse sentido. E aquela questão da frieza emocional. Eu sinto, eu tenho raiva, eu faço, mas eu entendo que as coisas têm que ser feitas, as coisas têm que acontecer, enfim, tem uma carga de dramaticidade muito forte. A música, né? A música, o rock traz a música clássica, o rock clássico, ele é muito, ele é muito expressivo, né? Enfim, aí a gente tem os punks, que trazem um pouco dessa carga emocional do rock, só que eles não vêm com tanta melancolia. Eles já trazem um pouco mais de drama. E esse drama, né, o drama que vem de uma coisa um pouco mais teatral e com cores um pouco mais diversificadas, principalmente no cabelo. Né? No cabelo você vê a percepção de designs diferentes, você vê cores diferentes no punk com relação ao cabelo, que você já não enxerga tanto no roqueiro e nem nos outros dois, nas outras duas tribos. Então, o punk ele já vem com uma carga mais de dramaticidade, com o emocional, né? Aquela coisa de expressar o emocional, mas um emocional muito mais ferido e demonstrado através de muito sarcasmo e, e muito. O punk ele vem, né, daquela coisa do é brincadeira, pro olha, olha, eu tô te agredindo, desculpa, mas é brincadeira, né? Brincadeira, aquela coisa da quebra, né? Do, eles vêm contrapondo de uma forma muito direta o garoto e a garota educada, simpática, né, pro punk e pro roqueiro, essa coisa do ser gentil é algo que não funciona. Eles já defendem muito aquela coisa da agressividade, do ser direto, né? O excesso de gentileza, de cordialidade é uma coisa da qual eles abrem mão. O que está muito presente, inclusive, na sociedade mais tradicional, né? E aí eles quebram um pouco esse padrão e o punk ele traz muito, né, como contribuição sociocultural, bandas as bandas grunges são são dissidentes aí do punk, né? Elas vêm muito do punk. Bom, então é isso. A ideia desse vídeo hoje foi trazer um pouquinho para vocês sobre algumas características
tribais, né? Sobre como os estilos eles podem se apresentar de formas diferentes nas diferentes tribos. Um estilo que a gente tem em comum entre essas 4 tribos é a questão da criatividade, que é expressa de diferentes formas. Uma criatividade é expressa através de aspectos mais naturais, outra de um aspecto mais romântico, mais sensual, e a outra dentro de um aspecto um pouco mais dramático, mas são característicos, é uma postura característica das tribos urbanas, é a criatividade, né? E a criatividade, ela tem um mecanismo, as pessoas que são criativas, que têm uma intensidade mais criativa, ela vem com um mecanismo de rejeição ao que já está posto, né? Então ela sempre vem com uma característica de trazer algo diferente, de trazer inovações, algumas dentro de um teor mais positivo, outras de um teor mais negativo, mas aí a questão do positivo e negativo também ele é muito relativo, porque nenhuma realidade é ou só positiva ou só negativa, né? O criativo ele tem muito aquela coisa de carregar as bandeiras que que faz com que as mudanças necessárias naquilo que já está posto seja estabelecida de alguma forma, né? Seja por um meio científico, seja por um meio cultural, seja pela forma de se alimentar, ou pelo comportamento que as pessoas definem entre elas, tá? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Já deixa o seu like agora que, né, se você ficou até aqui, poxa, deixa o like. E o curso da Hotmart ainda, o link para o curso da Hotmart ainda vai estar na descrição, tá? Se você quer se aprofundar, lá no curso eu falo um pouquinho mais sobre os estilos universais, eu trabalho os estilos, eu mostro para vocês os estilos de uma forma mais específica, até para te ajudar a entender em que universo, a partir dos seus estilos, você tem transitado mais, tá? E a partir disso você entende as pessoas com as quais você tem se unido mais, tem tido mais afinidade ou não, tá bem? Até o próximo vídeo, e é isso aí. E eu fico por aqui.